E a dermatologista do Hospital São Marcelino Champagnat, Fernanda Aguiar, é a convidada do TNews hoje no estúdio para entrevista sobre os cuidados com a saúde da pele. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. A gente deve falar sobre cuidados com a pele durante todo o ano, obviamente. Mas o período mais indicado para falar do tema parece ser mesmo o verão, em função de todas, as doenças e problemas de pele associadas à exposição solar. Eu vou começar pela mais perigosa, que é o câncer de pele. Como que o câncer de pele se manifesta? O que contribui para que ele aconteça? Veja, o câncer de pele é uma doença cumulativa, então a gente diz que são anos de sol que vão desencadear crises na pele, lesões na pele, que vão aumentando gradativamente. Os pacientes precisam cuidar bastante nessa época do ano, que é uma época que o sol incide mais, e tomar cuidado com o horário de exposição ao sol. Então, evitar o sol, a partir das 10 até as 4 da tarde. Então, esse é o horário que é mais perigoso para fazer com que surjam novas lesões de tumor de pele. Nós recomendamos que os pacientes passem todo o ano, então uma vez por ano é obrigatório fazer um scanner da pele, olhar todas as lesões que tem, independente de história familiar ou não. Hoje, em Curitiba, há estudos que mostram que aqui, em tanto Curitiba como o Sul, a incidência de câncer de pele é em torno de, vamos falar do tumor melanoma, que é o que mais preocupa, é em torno de 10 casos por semana, então é uma incidência bem alta. E aí esse monitoramento é o que vai fazer prevenção, é o que vai pegar o tumor num grau muito inicial e eliminar de uma forma muito simples e tranquila. Tem que fazer parte do check-up, igual o exame de sangue anual. Igual o exame de sangue anual, exatamente. Com relação a uma incidência maior, aproveitando que você mencionou, tem uma explicação para isso? Por que no Sul a gente tem tantos casos? A gente vê que aqui a camada de ozônio ela é um pouquinho mais fina, então a incidência vem com mais força. E aí no Sul temos mais casos do que no Norte, por exemplo, no Nordeste, de câncer de pele. Então, a gente tem uma camada o buraco da camada de ozônio aqui é um pouco maior, de uma forma... Então, raios ultravioletas incidem com mais intensidade, intensidade, exatamente. Faz uma diferença, ou existe diferença entre as partes da pele expostas ao sol e o câncer de pele? Pergunto porque muita gente cuida, principalmente com o rosto, às vezes rosto e colo, mas deixa de lado o braço para fora do carro, que toma sol muito, Sim. Motoristas principalmente, Existem partes do corpo que são mais propensas a fazer o câncer de pele? Nós temos alguns tipos de câncer de pele. Então, os mais comuns é o carcinoma. O carcinoma, esse sim, vai sair em áreas mais fotoexpostas. Então, rosto, orelha, o pessoal esquece muito da orelha, a gente fala a orelha sai bastante. Nariz, a orelha é um local que o paciente passa no rosto, mas esquece de passar o protetor na orelha. A gente esquece, acaba que, deixa... Só vai lembrar na hora que deita no travesseiro e sente que tá ardendo, né? Queimou. Que queimou, exatamente. Então, braços, mãos, é onde dá o câncer de pele mais comum, que é o carcinoma. Para o caso do melanoma, independente, ele pode sair em qualquer parte do corpo, inclusive pés, mãos, locais não expostos, então é independente. De qualquer forma, eu falo que você tem que passar protetor solar em tudo. Áreas expostas, claro, no dia a dia, acho bem importante, braço, mãos, mas acaba que na praia o pessoal tem que passar em tudo. Você falou que existem diferentes tipos de câncer de pele, e para a gente poder aprender um pouquinho mais, Claro. Eu queria que você falasse quais são os tipos e quais as características dos principais tipos de câncer de pele. Nós temos o carcinoma base celular, então esse é o câncer de pele mais comum e é o mais fácil de tratar também. Ele é uma lesãozinha que vai surgir na pele, ele faz como se fosse ele pode ser uma manchinha, dessa manchinha ela evolui, vira um nódulo, vira uma bolinha. E esse nódulo a gente remove, com a remoção está curado. Então, é um tumor 100% curável, muito simples de tratar. Por isso que eu digo da importância de você fazer o diagnóstico precoce, porque quanto antes você vier menor a lesãozinha, mais fácil a remoção. Então, uma lesão pequenininha é fácil de remoção, às vezes uma lesão maior acaba tendo que ser feita em centro cirúrgico, tá? Então, esse tumor, o carcinoma base celular, ele é um tumor muito simples de tratar, 100% tratável, ele não espalha para outros órgãos e é aí o mais incidente, no mundo todo. Além desse, nós temos o espinocelular, que é um tumorzinho também muito semelhante na evolução. É difícil a diferença do diagnóstico, O paciente, ele vai ver lá aquela mesma manchinha, da manchinha vira um nódulozinho, a gente remove, e aí no exame histopatológico, na análise dessa lesão, a gente consegue ver essa diferença entre uma e outra. E aí tem o câncer melanoma, que é o que mais nos preocupa, porque é um tumor que ele agride mais, então ele pode espalhar para outros órgãos. Ele sempre vem de uma pinta, de uma lesão que o paciente já tem, essa lesão evolui. Ou é o surgimento de uma nova lesão, que já vem e evolui rápido, ou uma pintinha mesmo que o paciente tem da vida toda.
E é isso que nos preocupa, que às vezes o paciente fala assim para mim, mas eu tenho essa pinta há 10 anos e nunca aconteceu nada. Então, por isso da importância do monitoramento. E por isso que eu digo que é anual. Porque se você tem uma pinta, essa pinta pode modificar de um ano para o outro. Então, se você vem hoje no dermatologista, não tem como te garantir que você não vai ter nenhum tipo de câncer de pele daqui a 5 anos. Mas naquele momento a gente vai escanear, se tiver a gente já tira, se não tiver, essa evolução é que nos preocupa. E é em relação ao melanoma, que é o câncer de pele mais perigoso e é o que dá metástase pulmonar, cerebral, e é o que leva os pacientes a óbito. Me parece que a orientação ela foi evoluindo de forma muito semelhante à orientação médica com relação ao câncer de mama, por exemplo, né? Que antes se pregava muito o autoexame, mas que hoje se coloca que o autoexame ele é importante, mas que ele não é suficiente. Então não adianta prevenir só fazendo autoexame e não adianta prevenir só achando que a pinta mudou, então talvez seja o caso de procurar. Exatamente. É isso. A gente não tem condições de fazer o diagnóstico sozinho, né? Não tem. Ainda mais que é importante que a gente pegue. Hoje a gente trabalha muito na prevenção. Então o acesso ao médico é muito fácil. E a gente pega as lesõezinhas. Hoje eu vejo um paciente com uma lesão suspeita. A gente já tira, não tem por que esperar isso transformar. Então a gente tem tentado hoje prevenir. Se o paciente vem, a gente já faz remoção de lesões pré-cancerígenas. Então a gente tira ali uma suspeita antes que isso vire um problema. Então, um paciente, eu sempre digo que só vai ter câncer de pele quem não vai no médico, quem não vai no dermatologista. Porque hoje o tratamento ele é muito eficaz, a remoção é 100% eficaz, a gente faz análise das lesões e remove muito antes de virar um problema sério para o paciente. O que faz diferença com relação à propensão para ter o câncer de pele? É fator genético? De que maneira? A cor da pele faz diferença? Pessoas com a pele mais branca têm mais propensão a fazer? O que mais faz diferença é a genética. Pacientes que têm pais que tiveram câncer de pele, tem um gene envolvido nisso, que é o gene P53. Então, os pacientes que tiveram pais com câncer de pele, esses são mais propensos a ter. Claro que a pele branca é uma pele mais sensível, ela tem a melanina, quanto mais melanina o paciente tem, mais proteção também ele tem, né, contra os raios. No entanto, a genética ainda é o que mais pesa. Então, os pacientes que têm história de melanoma, eles são obrigatórios o exame anual, mas hoje a gente diz para todo mundo porque a incidência de sol está muito alta. A gente tem noticiado, né, sobre a produção da vacina contra o melanoma, que está prometida aí para chegar em alguns países nos próximos 2 anos, né? Mas é bom ouvir especialista. O que essa tecnologia representa? Nós acreditamos que será uma grande evolução, porque vai prevenir bastante o desenvolvimento das pintas. No entanto, é muito cedo para a gente saber se realmente vai dar certo, né? Ela está sendo estudada já há alguns anos, a gente acredita que se der certo vai ser um sucesso, no entanto ainda é muito precoce. Não tem como saber até que ponto irá segurar. No entanto, ela vai prevenir, ela não vai tratar aquilo que já tem. Então a questão do exame anual vai acabar tendo que vir, porque se surge alguma coisa, se o paciente já tem uma lesão e mesmo vacinado, ela não vai conseguir segurar. Com relação à exposição solar e os problemas de pele, a gente falou do câncer de pele, mas também há outras situações que acontecem e a gente percebe com mais facilidade o acne, por exemplo, especialmente nas pessoas que já têm uma pele mais oleosa, nos jovens, né? Que é aquela coisa que todo mundo fala, você vai pro sol, parece que seca tudo, né? Dali uns dias começa a vir de novo. E outro envelhecimento precoce da pele, né? Quais são, né, esses problemas que surgem da exposição ao sol? E o que a gente deve fazer para evitar, além do protetor solar? O uso do protetor solar é fundamental, ainda mais nessa época do ano, principalmente os pacientes que têm acne, porque a acne ela é uma lesãozinha vermelha. No sol, ela vai escurecer, vai ficar pretinha. Aí o paciente sempre volta depois, porque o sol, quando ele está muito intenso, ele pode secar a lesão. No entanto, vai aumentar a produção de glândulas sudoríparas, então por causa do suor. E aí logo em seguida, ou saiu do sol 3, 4 dias... Dentro daquele mês, o paciente vai ter aquela rebote, aquela crise de lesões mais inflamadas. Então, não é só uma percepção, isso realmente acontece? Isso realmente acontece, claro, porque a produção da glândula sudorípara aumenta no calor, a gente sua mais, a gente sente isso na pele, e aí com isso vai aumentar, assim, a inflamação. A pele fica mais inflamada. Quem fica exposto ao sol, quanto mais exposição, maior a inflamação. E ainda mancha. E as manchas? As manchinhas, nessa época do ano, então, tem que usar muito protetor para prevenção, e aí depois fazer tratamento com ácidos para remoção, tá? O envelhecimento da pele é algo que já é, né, documentado que o sol acaba envelhecendo demais a pele. Ele consegue afinar essa pele.
então mancha mais, deixa a pele mais suscetível a linhas, e aí tem que fazer muita prevenção depois com botox, com outros procedimentos, por causa do envelhecimento precoce da pele. Então, o protetor, ele é 100% eficaz na proteção, e a gente sempre pede para tentar usar também procurar um dermatologista, fazer um dermocosmético, uma vitamina C, que consegue aumentar até a potência do protetor solar. É interessante, né, porque são tantos tratamentos estéticos disponíveis, né, para você tentar segurar o envelhecimento da pele, melhorar a aparência da pele, mas a cada vez mais a gente vê artigos, reportagens que mostram que a principal questão é não tomar o sol, né, é fazer a proteção correta contra o sol. Tanto que uma imagem que foi bem marcante no ano passado era de uma senhora que cuidou por muitos anos da pele do rosto e não do colo. E aí eles comparavam a diferença do envelhecimento da pele do rosto e do colo, muito enrugado, e o rosto com uma pele bem preservada. Então, esse é o principal fator de envelhecimento da pele, né? Com certeza. E hoje as pessoas buscam muito o tratamento porque não evitou o sol. Então, se a gente conseguir desde novo, desde sempre, cuidar com proteção, não vai precisar ficar fazendo tanto tratamento estético. Acaba que as pessoas estão sempre buscando solucionar o problema que elas causaram. O ideal hoje é tentar buscar a prevenção. E aí o protetor solar, um creme diurno noturno, hoje tem diversas opções, um ácido hialurônico, coisas simples do dia a dia. Isso faz muita diferença no longo prazo. O que acontece, principalmente depois dos 40 anos, no envelhecimento, especialmente entre as mulheres, que vão surgindo manchas, principalmente no rosto, na pele? O que é isso? Porque as manchas, elas surgem por causa do fotodano acumulado. A gente tem que falar que é pelo menos 20 anos de sol. Tudo sol. 20 anos de sol já começa a iniciar manchas precoces ali de envelhecimento, que a gente chama de melanose solares, são manchinhas que vêm por causa do sol. Manchas benignas, mas que vêm por causa do sol, que as pacientes ficam tratando para tentar remover, porque envelhece muito a pele. E mesmo aquelas manchas nas mãos, que é bem comum nos pacientes, que incomoda bastante, são melanoses solares que vêm por causa do sol. O Joel, nosso ouvinte, está participando pela transmissão aqui no YouTube para perguntar sobre as pintinhas pretas, as sardas na região embaixo dos olhos. São reversíveis? Hoje tem laser para remoção de sardas. As sardas, que a gente chama ifélides, né, o nome médico, essas sardas a gente consegue fazer remoção com laser e tem alguns cremes que vão reduzir. No entanto, elas voltam. A gente faz tratamento, fica de repente 5, 6 anos com elas bem clarinhas, mas elas podem recidivar. São 7 horas e 48 minutos. Eu vou fazer uma pausa para o intervalo e a gente já volta para concluir a conversa. Se os ouvintes tiverem perguntas, ainda dá tempo de mandar para a gente pelo WhatsApp ou então pelas redes sociais. Eu já coloco aqui para a doutora Fernanda responder. Vamos para a pausa. São 7 horas e 50 minutos, estão chegando participações aqui sobre a entrevista. A gente hoje está falando sobre saúde da pele. A Rosimari Cordeiro, de Campo Largo, escreveu para dizer que está gostando muito da conversa, está muito interessante, a doutora explica bem, estou de orelha em pé escutando. Ele escreve para a gente. E tem uma participação do Márcio, que é bom, que é um assunto que eu acho que interessa muita gente, né? O que há de evolução referente ao tratamento do melasma? E aqui no intervalo, a doutora Fernanda já estava falando um pouquinho sobre a questão do melasma, que é uma doença que não tem cura, né? Então explica pra gente o que é e o que existe de tratamento. O melasma é uma doença muito complicada na dermatologia, porque são manchinhas que surgem na pele, geralmente na fase adulta, e são manchas que a gente considera hoje o melasma uma doença crônica. Então, eu sempre digo assim, infelizmente ela não tem cura. Isso é muito importante ser levantado em questão quando o paciente se consulta comigo. Nós temos diversos tratamentos e tratamentos bons. É 100% eficaz a remoção da mancha. No entanto, o que sempre me preocupa em relação aos pacientes é a recidiva, é voltar às manchas. Então, a gente tem hoje medicações orais muito boas, lançamentos, a gente tem até o filtro solar oral, que é muito legal para quem tem melasma, porque ele consegue acalmar a pele, para que ela não tenha esses excessos e volte a manchar. Olha, isso eu nunca tinha ouvido falar. É muito legal. Para quem já teve alguma vez, o uso contínuo desse tipo de medicação é sensacional, consegue fazer com que o paciente fique sem novas crises, mas exige muito. Exige que tome um remedinho sempre, mesmo que seja um comprimidinho de protetor solar oral. Então, exige que o paciente tenha cuidado com a pele para o resto da vida. Senão vai ser aquele paciente que vai melhorar, vai melhorar, vai voltar. A recidiva é o que nos limita muito. Mas há cremes,
a tecnologias também de laser que ajudam bastante, mas o tratamento tem que ser muito, muito correto em relação para não não tenha recidivas. É disciplina no cuidado e Disciplina. rotina diária, Usar né? protetor solar sempre, reaplicar esse protetor solar de 4 em 4 horas, é fundamental no melasma. E lembrando que o melasma não tem só relação com o sol. Ele piora até quando o paciente está estressado, ansioso, então ele é multifatorial. E aí esse uso do protetor solar é obrigatório. E para quem fica em tela, em computador, sem protetor com cor, que é o que vai pegar bem esse tipo de luz azul. Não né? é só a luz do sol. Não é só a luz do sol. Antes fosse que seria Olha mais só. fácil de tratar. Tem que passar protetor para ir trabalhar, então, na frente do computador. Na frente do computador, para ficar dentro do local fechado. Olha só, nem todo mundo sabe usar protetor solar e já saiu até pesquisa, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, uma pesquisa do ano passado que mostrou que só 23% dos brasileiros fazem o uso do protetor do jeito certo. Qual que é o jeito certo? Então, é preciso espalhar muito bem, uma generosa quantidade no rosto todo. É preciso Não dá para aplicar. economizar. Não dá para economizar. E é preciso aplicar além do rosto. O nosso maior problema é que o brasileiro passa no rosto e acha que está tudo certo. E, na verdade, falta orelha, falta o pescoço, falta o colo, mãos, braços. São muitas áreas que a gente fica fotoexposta. Mesmo quando o paciente fala assim para mim, mas eu trabalho o dia todo em local fechado, mas na hora do almoço, que dá aquela caminhada, isso já basta. Esse solzinho que a gente pega, mesmo sendo pouco, mas o sol do meio-dia é o que mais vai dar manchas, câncer de pele. Então, Qual que é a rotina de cuidado para ter uma boa saúde da pele? Como é que deve ser a rotina da pessoa? a rotina tem que ser ao acordar de manhã. Eu sempre indico usar pelo menos uma vitamina C, algum produtinho ali, um hidratante facial, né? Aplicar isso pela manhã e logo em seguida já aplicar o protetor solar. A aplicação do protetor solar de manhã, se o paciente acorda, vamos dizer aqui, 8 horas da manhã, depois de 4 horas ele vai reaplicar, ali por meio-dia, 1 hora, ele tem que reaplicar. E aí, 4 da tarde novamente. Porque hoje, veja, no verão, vamos ter sol até 7 horas da noite. E mesmo que ele não fique no sol, até para questão de proteção da radiação de computador, de celular, é importante o uso do protetor solar. E eu sempre recomendo o protetor com cor, que ele é mais eficaz para quem fica exposto a radiações. É mesmo. Isso. Além de já ser uma pequena maquiagem, né? Exato. Já E deixa tem, a pele mais e para os uniforme. homens também tem hoje aqueles protetores com cor que você não consegue perceber aquela cor. Então tem aqueles com mais maquiagem para as mulheres e tem o com cor que é muito clarinho, que não dá nem para perceber que tem alguma maquiagem ali. Então agrada todos os gostos. Questão da água, ingestão de água. Qual é o impacto disso na saúde e boa aparência da pele? A água ela é fundamental para a prevenção do envelhecimento da pele. A água a gente pede para a pele no mínimo 2,5 litros. Menos que isso não é eficaz. A água consegue hidratar nossas células, hidratar a pele, e com isso ela vai ficar muito mais brilhosa, com menos linhas. As linhas que vem na pele, se falta água, se falta hidratação, elas vão ficar muito mais visíveis. A Olinda está participando para perguntar para a doutora sobre pequenas lesões, semelhante a verruguinhas que ela tem no colo, que se também pode ser resultado de muito sol. Ela é de São José dos Pinhais. Isso, essas verruguinhas a gente chama de ceratose seborreica, normalmente, né? São pequenas lesõezinhas que vão surgindo nas mulheres, geralmente ali embaixo da mama, ao redor da mama, muito comum por causa do sol. Há tratamento para isso, nós temos laser que remove se o paciente estiver incomodado, porque elas podem coçar um pouquinho, principalmente quando o paciente acaba tendo um pouquinho mais de sudorese. Você mencionou sobre a questão do estresse, às vezes está associado, né, a algum problema de pele, e existem várias doenças de pele que são resultado de problemas na saúde mental mesmo, equilíbrio emocional, muito estresse, ansiedade. Qual que é a conexão entre uma coisa e outra? Veja, o estresse e a ansiedade, ele baixa muito a imunidade da pele. E aí o paciente começa a ter lesões fúngicas, tem pacientes que vêm... Eu sempre comparo com a mulher que tem candidias de repetição. Nos homens é muito comum fazer manchas de repetição, que é aquele pano branco, o pessoal conhece como pano branco. Então são lesões fúngicas que vêm na pele por questão de estresse e ansiedade. Além disso, lesões na virilha, crônicas, vermelhidão, que nunca sara. Então a gente trata o paciente, depois de 6 meses volta com a mesma lesão. Então são lesões que surgem por causa da questão do estresse e ansiedade. Além disso, as manchas. As manchas pioram bastante com o estresse e ansiedade por questão hormonal. Quando nós estamos mais estressados, aumentam alguns hormônios que escurecem a pele. E o contato com fungos, bactérias, especialmente na temporada de verão, às vezes na areia, às vezes na multidão ali, quais são os principais problemas que podem surgir? Geralmente nessa época, o que os pacientes mais pegam são bichinhos de pé, então a gente fala que é verruga viral, são vírus que surgem nos pés. Tem que tomar muito cuidado com isso, na areia, usar sempre chinelinho, né? Além dos bichinhos de pé, contato com areia na pele também,
Sempre chegou em casa, já tomar aquele banho rápido, não demorar. Tirar o Daí, sal. tirar o sal, porque isso vai dando manchinhas na pele. Essas manchinhas são fáceis de tratar, a gente faz com medicação oral, cremes, mas incomoda bastante o paciente. Bom, para a gente fechar, quais são os principais erros cometidos na busca pela melhor estética da aparência da pele? O que a gente mais tem aí de soluções que, na verdade, não são soluções, são pega-trouxa? Pois é, eu sempre digo que hoje é tão fácil tratar e cuidar da pele, se usar um bom protetor, um bom creme, tem que tomar muito cuidado com o excesso. Eu vejo que hoje tem muito excesso, então, muito excesso de aplicações de ácido hialurônico, acaba ficando muito artificial, né? Excesso de botox até, porque daí fica com aquele rosto muito congelado. Tem que tomar cuidado com isso, porque eu brinco que agora a gente tem que trabalhar mais na naturalização. É estar bonito e natural, porque tá ficando extremamente artificial hoje. A busca pela beleza está um pouquinho exagerada, tem que tomar cuidado com isso. Não para todo mundo, mas o artificial, todo mundo percebe que você mudou alguma coisa. Então tem que buscar ficar natural. Eu vou aproveitar que deu tempo para colocar a da Vanessa aqui de Campo Mourão, que tem lúpus, as manchas são pelo sol, pela doença, os dois. Tem algum creme para clarear ou prejudica ainda mais? Ela disse que era a minha pele de volta como era antes. O lúpus é uma doença crônica, então ele causa as manchas e ele pior, assim, as manchas vão ficar mais ativas no sol. Então, quem tem lúpus é proibido o sol. Isso pro resto da vida. Ainda mais se ela quer a pele dela de volta. O bom do lúpus é que com o uso de cremes e ela cuidando com o sol, a pele dela vai melhorar, vai voltar ao normal. No entanto, exige que ela se afaste do sol de forma definitiva. É um paciente que não pode se expor. Muito bem. Quantas informações em tão pouco tempo. Já são 7h59, não dá tempo para mais nada. A gente vai encerrando a conversa. Lembrando que a entrevista, para quem perdeu o comecinho ou quer compartilhar com alguém, vai lá para o nosso YouTube, tem News no Ar. Agradeço pela sua participação, doutora Fernanda, e até a próxima. Obrigada. Fernanda Guiar, dermatologista do Hospital São Marcelino Champagnat, nossa convidada no estúdio hoje. E assim eu termino o T-News. Amanhã às 6:50 tem mais notícias. Espero por vocês. Até lá.